Cristo. Pode sentar então um pouquinho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Dema. Quem não me conhecia, levante a mão. Também não perdeu nada. Tá tudo certo. Venho aqui de pertinho de Santo André. Estou na renovação carismática há 32 anos. Lá no início de 1984, na igreja Santo Antônio, com o seu João Leão. Sou missionário também. Tenho viajado pelo país todo anunciando a palavra de Deus. Hoje, com muita alegria, volto a esta igreja. Já vim uma vez aqui, errei 3 vezes a entrada da igreja. Quem vem a primeira vez erra, não é? Passei direto, mas dessa vez fiquei esperto e deu tudo certinho. Então hoje a gente quer partilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para esta comunidade, para o grupo de oração. Então tome a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1. Amém? Amém. Quem não trouxe Bíblia, levante a mão. Repita comigo: Senhor Jesus. Vocês não sabem o que eu vou falar, né? Vai estar com a mão erguida, né? Com medo, né? Eu vou comprar uma. Ah, você tem, mas esqueceu hoje. Está perdoado. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1. Amém? A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para os montes das oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntaram-lhe isso, a fim de pôr a prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Vamos beijar a palavra de Deus, aplaudir essa palavra linda. Repete comigo assim: para um grande pecador é necessário um grande salvador. É verdade isso, né? E esse texto me encanta muito, porque é uma grande cilada, uma grande armadilha, não para esta mulher, mas para o próprio Jesus. E nós, nos olhando nesta palavra, vemos que ali nós podemos ser duas situações ali. Ou somos esta mulher que está caída aos pés de Jesus, ou somos os homens que julgam e apontam os dedos para as pessoas. Eu sempre costumo dizer, acontece com algumas pessoas que entram para a igreja, a pessoa fica pior do que era. Tem gente que entra para a igreja e já se acha a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Ela já julga quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esta mulher que foi pega em adultério não foi por um acaso, foi uma grande armadilha, uma grande pecadora, uma mulher pecadora, e ela era excluída daquele tempo. Aquela era a forma, talvez, dela viver, dela sobreviver. Sabe como que era? Vendendo o seu corpo. Como Maria Madalena era conhecida como Maria Quarteleira. Por que quarteleira? Porque vendia o seu corpo no quartel. Ela não tinha outra forma de sobreviver senão vendendo o seu corpo para os soldados. Tem uma outra Maria na Bíblia que ela era prostituta de leprosos. Ela não tinha outra forma de sobreviver.
que é pecado, tanto que os doutores da lei, eu acho incrível isso, a ousadia deles. Eles vão dizer: mestre, na lei de Moisés, opa, pera um pouquinho, se chamam Jesus de mestre, o mestre sabia toda a lei, não era necessário explicar a lei para o mestre, ele sabia. E aí eles fazem uma confusão na explicação. Na lei de Moisés, manda apedrejar tais mulheres. O que diz o Senhor? Espera um pouquinho. Mas esta lei está lá no livro de Levítico. Está escrito assim: quando uma mulher for presa em adultério, que seja apedrejada ela e o homem que estiver com ela. E cadê o homem aqui? Pegou um ônibus, pegou um avião e cascou fora, foi embora, largou ela sozinha. Jesus, ele quer entrar no templo e pregar o amor. Amém? Amém. O que está comigo? Deus é amor. Deus é amor. Segunda carta de São João, capítulo 4, versículo 8, no resumo da Bíblia. Deus é amor. Ele não pode fazer outra coisa a não ser pregar sobre o amor. Só que era difícil entrar no templo. Os doutores da lei, os fariseus, ficavam na porta com as faixas escritos os textos da palavra, e eles queriam julgar quem era santo e quem não era. De alguma forma, eles dificultavam a entrada das pessoas no templo para se encontrar com Deus. O grupo de oração tem a capacidade de facilitar com que as pessoas se encontrem com Deus, seja nas canções, nas orações, na palavra, na pregação. O que nós temos que fazer, a igreja tem que fazer, é facilitar para que todos tenham o seu encontro pessoal com Jesus. Porque de nada adianta saber quem Ele é, de nada adianta saber que você leu a Bíblia 10 vezes, de frente para trás, de trás para frente. Não adianta nada você ter feito um curso de teologia, escatologia, exegese. Se você não se encontrar pessoalmente com Jesus, face a face, nada muda da vida da gente, nada se transforma. A gente continua sendo sempre a mesma pessoa, sempre julgando, sempre vivendo do jeito que a gente pensa que dá certo. E Jesus, como estava difícil de entrar no templo, esse texto, ele vai pregar no pátio. E é interessante que o templo fica vazio e o pátio fica lotado, porque ele está pregando o amor. As palavras dos fariseus congelam o coração das pessoas. As palavras de acusações, as palavras de olhares, os julgamentos, sabe o que faz com a gente? Congela o nosso coração. Eu vou ser sincero, teve vez de eu vir para a igreja e sair pior, porque as palavras congelaram o meu coração, palavras de julgamento até mesmo. Mas olha, se as palavras dos fariseus congelavam o coração, a palavra deste jovem chamado Jesus de Nazaré incendiava o coração das pessoas. E como ele estava pregando o amor, trouxeram esta mulher. O bonito, porque o tema desta pregação é liberto de todo o mau pecado, e ela é uma pecadora. Mas aqui a cena, se fôssemos resumiríamos assim: é a miséria, a mulher, diante da misericórdia de Jesus. Toda a nossa miséria precisa estar aos pés de Jesus, toda a nossa fraqueza, todo o nosso pecado. Porque que bonito quando o irmão disse aqui, né? A gente vem no grupo de oração e basta a graça de Deus. E grupo de oração é assim, a gente sempre vem, o que mais a gente sabe fazer é pedir. Então, se Deus não dá para você o que você pede, Ele vai te dar o que você precisa, porque talvez a gente nem saiba o que está pedindo. Se Ele não te der o que você pede, Ele vai te dar o que você precisa. E o que aquela mulher precisava era exatamente aquilo: estar aos pés de Jesus. Levaram ela no lugar certo, aos pés de Jesus. Não tinha lugar melhor para ela. Todo mundo estava contra ela. E eles disseram: a lei de Moisés manda apedrejar. O Senhor diz o quê? Jesus, como prega o amor, ficou em silêncio. E eles continuaram insistindo. E Jesus se levanta e diz algo que tem que tremer no nosso coração. Quando a gente imaginar ou pensar que tem que julgar alguém: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O único que tinha o direito de atirar a primeira pedra ali, quem era? Era Jesus. E é interessante que Jesus não manda aqueles homens embora. Ele só disse isso, mas a sua própria consciência, o seu próprio coração os acusaram.
então para um grande pecador, e esta mulher não tinha ninguém ao seu favor. Muito pelo contrário, se Jesus deixasse ela sozinha ali, talvez ela seria linchada, apedrejada, morta. E quando nós estamos no pecado, o pecado faz isso também, nos joga no chão e quer pisar em cima da gente. Mas o que fazer? Ficar imaginando, não, eu sou pecador, eu não mereço estar aqui, eu não mereço vir na igreja. Muito pelo contrário, é quanto mais pecado eu tenho, mais eu tenho que recorrer a Deus, mais eu tenho que buscar a igreja, mais eu tenho que buscar a igreja que abre as suas portas, me recebe e me dá o sacramento da reconciliação. Eles se sentiram acusados, começaram a ir embora. E a coisa mais linda que tem é quando a gente não sabe para onde ir, nem onde a gente está. Jesus olha para nós, conhece toda a nossa vida, conhece todo o nosso pecado, olha para o nosso coração, às vezes aos pedaços, se aproxima de nós e Ele diz: eu resolvi ficar do seu lado. Porque o diabo conhece o nosso nome e nos chama pelo nosso pecado. Deus conhece todo o nosso pecado e nos chama pelo nosso nome. Jesus não estava aqui com um notebook computando os pecados daquela mulher. Ele não estava escrevendo quantos pecados ela havia cometido e o peso de cada pecado. O que Jesus está aqui do lado dela é como libertador, alguém que está prisioneiro, alguém que não consegue se libertar, mas encontra nos olhos de Jesus aquilo que não encontrou nos olhos de homem nenhum. E eu fico imaginando esta mulher, quantos homens que tiveram prazer no seu corpo disseram para ela: eu te amo. Talvez ela não entendesse o que Jesus estava falando, mas ela entendeu como Jesus olhava para ela. E quando Jesus olha para a gente, Ele sabe exatamente do que somos feitos, de carne, somos limitados, somos fracos. E Jesus, Ele não fica escrevendo os nossos pecados, muito pelo contrário. A primeira oportunidade que a gente dá, estendendo as mãos, dizendo: Senhor, eu preciso de ajuda, é quando Jesus aparece, entra na nossa vida, segura na nossa mão e transforma a nossa história. O bonito aqui é que Jesus fica sozinho com ela, e Ele não vai dizer: nossa, olha só o que fizeram, me trouxeram logo uma adúltera diante de mim, me trouxeram uma pecadora. Jesus está olhando para aquela mulher e está apaixonado por ela, apaixonado por ver a sua fraqueza. O irmão dizia ali do pastor, e o pastor cuida das ovelhas, amém? Você conhece alguma pessoa que vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, fica bem, depois fica triste, vai embora da igreja, um tempo está na igreja, um tempo sai da igreja? Você sabe como o pastor cuida desta ovelha que é desgarrada e volta? Ela vai e volta, ela vai e volta. Isso é um estudo feito. Sabe como o pastor cuida desta ovelha? Quando ela vai e ele se enche, ele vai atrás dela. E quando ele encontra ela, sabe o que ele faz? Pode ler lá no Google, você vai achar o que eu estou dizendo. Ele quebra a perna dela. Ele quebra a perna da ovelha, porque ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe se ela fica, se ela vai, se ela fica, se ela vai. Ele quebra a perna dela, é verdade isso. Ele engessa a perna dela. Ele coloca a ovelha com a perna quebrada no seu ombro, com a cabeça e o ouvido no coração dele. Por 90 dias o pastor tem a ovelha no seu ombro. Tudo que ele vai fazer, ele coloca ela no chão perto dele, para ouvir a sua voz, para sentir o seu cheiro. E ao final de 90 dias ela está curada, e ela nunca mais sai do lado do pastor. Sabe qual a oração que eu vou fazer hoje aqui para vocês? Senhor, quebra a perna desse povo, calma embora, porque mesmo em meio a todos os nossos pecados, as nossas culpas, isso, se a gente julga grande, eu quero dizer para você, se você julga grande o seu pecado, eu quero dizer, seu pecado é nada diante do amor de Deus, nada. O amor de Deus supera tudo isso. Todas as vezes que arrependidos chegamos diante do Senhor Jesus, Ele sempre diz: vamos virar a página e começar tudo de novo. Ele não fica remoendo.
Deus é tão espetacular, Jesus é tão espetacular, que dá a impressão de que Ele esquece. Claro que Ele não esquece, mas Ele faz de conta que Ele não esqueceu, que Ele esqueceu tudo e diz assim para nós: vamos começar tudo de novo. E aí compete a nós virarmos a página da nossa vida, recomeçarmos a nossa história de pé, continuarmos caminhando. Fala aí para o seu irmão: você não pode parar por nada, irmão. Fala para ele. Por nada você pode parar nesse mundo, nada. Ninguém pode impedir de você conquistar a sua vitória, amém? Nem o pecado, nem o pecado. Errou, pecou, levanta, continua, busca o sacerdote, busca o coração de Jesus, busca a sua misericórdia. A misericórdia de Jesus excede tudo o que a gente imagina. Então que Deus possa quebrar nossa perna hoje, bem quebradinha assim, colocar no seu ombro. E como é bom, não é? Se sentir no ombro de Jesus. E como termina o texto, Jesus disse para aquela mulher: quem te condenou? Ninguém. E ele diz então: vai. Espera um pouquinho. Esse vai é tão espetacular. Não é simplesmente um vai e não pegues mais. Se ela desse tempo de responder, ela poderia dizer: eu não vou pecar mais, só que eu não vou para nenhum lugar, agora eu colo no Senhor, eu fico aqui do seu lado. Quando Jesus diz para ela: vai e não peques mais, significa dizer aquilo que Jesus disse para aquela mulher que tocou na orla do seu manto. Ele parou toda a procissão que ia para a casa de Jairo e ele diz: alguém me tocou diferente, eu senti uma força saindo de mim. Quando ele diz para aquela mulher: vai e não peques mais, significa dizendo: a sua fraqueza chegou no limite, agora eu te dou a minha força para você ficar de pé e continuar seguindo. Sigo com você, seguro nas suas mãos, e se você cair, vou até onde você está, te levanto novamente e seguimos de novo, até um dia juntos nos encontrarmos no céu. Amém. Quero encerrar contando uma história que eu vi mesmo. Lá nos Estados Unidos, você vai entender agora essa passagem perfeitamente. Lá nos Estados Unidos, o maior esporte dos Estados Unidos é o basquetebol, e o maior campeonato é o NBA. Os melhores times dos Estados Unidos entram na liga e chegaram à final do campeonato, os dois melhores times. Então o ginásio maior dos Estados Unidos estava lotado, transmissão ao vivo para o mundo inteiro. O mundo inteiro estava vendo aquela final. Convidaram uma jovenzinha de uns 14 anos de idade para cantar o hino nacional dos Estados Unidos. O estádio ficou num alvoroço só, uma gritaria só. E quando aquela menininha entrou no meio do ginásio, pegou o microfone sem instrumento, capela mesmo, só na voz, e ela começou a cantar. E ela cantou com uma voz linda, linda. E o povo ficou assim, com os olhos estatalados, vendo a voz daquela criança. Ela ficou tão emocionada que, terminando a primeira estrofe, ela esqueceu a segunda parte do hino. Ela não conseguiu cantar mais. E o microfone começou a tremer, e a lágrima começou a descer, e ela não lembrava da letra do hino nacional do país dela, onde o ginásio lotado, todos olhando para ela. E para piorar, começaram a vaiar a menina, e ela ficou completamente sozinha, igual aquela mulher. Não tinha ninguém ao seu favor. Quando ela pensou que tudo estava perdido, como aquela mulher também achou que tudo estava perdido, o técnico do melhor time de basquete se levantou, se colocou do lado dela, segurou na mão da menina e foi soprando a letra do hino nacional no seu ouvido. E ela foi se controlando, tendo equilíbrio, e ela voltou a cantar. E parece que Deus capacitou ela de uma forma tão grande que naquela hora o tom da sua voz ficou muito mais bonito, e ela cantou muito mais alto,
e o ginásio inteiro não parava de aplaudir, vendo aquela menina cantar o hino nacional, e aquele treinador do lado segurando na mão dela. E quando ela terminou, todo o estádio de pé aplaudiu e não parava mais de aplaudir a lindeza que foi aquela menina terminar de cantar o hino nacional. Talvez você esqueceu o hino de um amor, ou talvez você tenha cantado o hino do pecado, da tristeza, e se sente completamente abandonado. Mas como aquele treinador, esta noite, Jesus se levantou, segurou na sua mão e disse para você: a partir de agora, vamos começar uma nova história, de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Vamos preparar o nosso